Muito bem. Os riscos psicossociais estão diretamente relacionados à saúde mental. E precisamos reconhecer que a sociedade como um toda está cada vez mais adoecida em função de questões psicológicas. E no trabalho isso não é diferente. É óbvio que existem fatores de adoecimento da saúde mental por questões pessoais, existem também fatores relacionados ao trabalho. Então, essa novidade no qual o Ministério do Trabalho trouxe aí com, né, uma obrigação para as empresas gerir os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. De fato, isso aconteceu em virtude, obviamente, do grande número de adoecimento de trabalhadores brasileiros em razão, né, de fatores psicossociais. Então, a Previdência Social está tendo um custo muito alto em função de afastamento de trabalhadores. Em razão disso, o governo disse, olha, precisamos dividir o bolo, precisamos, né, compartilhar aí das responsabilidades. E tudo isso visa garantir, né, a saúde dos trabalhadores, para que eles possam ter a sua saúde, né, íntegra e dessa forma também para a empresa como benefício vai ter uma produtividade maior. Então, a gente trouxe aqui um pequeno detalhe do que seria os riscos psicossociais, né? Nada mais é do que riscos que possam afetar a saúde mental e também física dos trabalhadores, em razão de possíveis cenários de adoecimento, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Mas está diretamente relacionado a fatores de adoecimento como estresse, ansiedade, depressão, entre outros fatores que nós sabemos que está cada dia mais presente. Diga-se de passagem aqui, alguns anos atrás, né, raramente você escutava ter algum colega ou algum familiar seu que dizia que estava com depressão, estava com ansiedade ou algo do tipo. E eu tenho certeza que quem está assistindo, quem está nos assistindo, tem um caso ou na sua própria empresa ou dentro da sua própria casa. Isso quer dizer que cada dia situações como essas estão mais presentes. E aí isso impacta, obviamente, o trabalhador, mas isso também traz impacto para as empresas de modo geral, porque isso impacta em nível de absenteísmo, ou seja, afastamento do trabalhador, né, das suas atividades, como também, quando ele não é afastado, baixa produção, né, baixa produtividade em razão de adoecimentos ocasionados por fatores psicológicos. O custo pode sair muito alto, né? Porque, assim, muitas vezes, não, a causa nem nasce dentro da empresa, né? Esse caso que eu falei, dos 2 anos, a pessoa tinha sido recém-contratada. Fazia pouquíssimo tempo. Então, assim, era uma questão pessoal, não tinha nada a ver com a empresa. Nessa situação especial, a empresa, claro, se sentiu, né? O que é que eu vou fazer? Porque na hora dos exames, eu acredito que ela vai me ouvir mais tarde, né? A pessoa que me perguntou isso. Mas ela foi e disse, Amanda, esses exames médicos deviam incluir questões psicológicas, porque na entrevista tá tudo bem, tá tudo ótimo, e aí eu não tenho, não sou uma pessoa assim para saber se essa pessoa está passando por questões mentais e acabo sendo pega de surpresa, porque realmente ela não tinha nada a ver com esse questionamento dessa situação particular. E teve aí um monte de tempo com essa pessoa afastada e no prejuízo, digamos assim. Eu acredito que muitos empresários vão se impactar dessa mesma situação. E eu vou fazer o quê? Sem dúvida. Amanda, você tocou num ponto importantíssimo que eu acho que é importante a gente chamar a atenção do empreendedor. Né? De fato, a seleção, a contratação, que é a primeira etapa, né, ali de entrada do profissional na empresa, ela tem que ser extremamente, né, adequada. Existem casos, eu também conheço, tem um cliente nosso, um hospital que está passando por uma situação semelhante a essa. Né? Por exemplo, teve uma trabalhadora que entrou na empresa com apenas 45 dias de trabalho, ela apresentou um afastamento por
um atestado médico, um CDF, né? Que são doenças relacionadas a questões psicológicas. E é importante saber que a Previdência Social ela possui uma lista de doenças que, caso sejam apresentadas pelo trabalhador, aquele afastamento pode ser considerado como uma doença do trabalho. Qual é o impacto que isso causa? Caso um trabalhador fique afastado por mais de 15 dias por um motivo de doença, por exemplo, um atestado médico, um CDF, lá na perícia médica, o INSS pode considerar que aquela doença tem relação com o trabalho. Qual o impacto que isso leva? Ele vai receber um benefício previdenciário, né, auxílio-doença, e ao retorno à empresa, se for o benefício B91, ele passará a ter 12 meses de estabilidade na empresa, pois a Previdência considerou aquela doença, aquele afastamento, como tenha sido uma doença do trabalho, que se equipara a acidente de trabalho.